Bom dia, família. Eu sou a Keila Nossi e esse é o devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Eu espero que a sua semana seja uma semana abençoada e o meu convite é que você esteja conosco aqui todos os dias, aprendendo ainda mais sobre quem Deus é e sobre quem você é diante dele, reforçando aí a sua identidade, ampliando o seu relacionamento com seu Pai e aprendendo a depender diariamente ainda mais dele. Nós estamos na leitura dos capítulos aí de Romanos, um livro maravilhoso que tem nos ensinado tanto. E hoje Paulo vai nos trazer então a vida no Espírito. Ele vai falar sobre a certeza da salvação, sobre a esperança da glória futura, e ele então vai nos mostrar como que a ação do Espírito Santo na nossa vida nos traz essa superação do pecado e principalmente a segurança do amor de Deus. O capítulo inicia então com uma linda declaração: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Querido, isso para nós significa que por meio de Jesus Cristo, nós que acreditamos nele, que cremos nele como nosso Senhor e nosso Salvador, estamos liberados da condenação do pecado e da morte. Nós temos então a liberdade espiritual e ganhamos uma nova vida, uma vida de justiça e paz em Cristo. E claro, essa vida ela contrasta com a escravidão do pecado. Então, Paulo ele vai enfatizar nesse capítulo a importância do Espírito Santo na nossa vida. Aqueles que andam segundo o Espírito não estão mais sujeitos à carne, mas estão guiados por um novo princípio de vida. E foi isso que a gente falou bastante ontem. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, ele nos dá uma maneira nova de ver as coisas. Ele nos traz o olhar de Deus, ele nos sinaliza, ele nos orienta, ele nos direciona. Então o Espírito Santo ele vai trazer para nós esse princípio de vida completamente novo. E o Espírito, então, ele não só nos dá essa vida, mas ele também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, produzindo em nós frutos espirituais, né? A alegria, a bondade, a amabilidade, o domínio próprio, a perseverança. E ele, então, vai produzir isso à medida que nós o buscamos, que nós nos entregamos e que nós permitimos ele agir em nós. Por isso que ontem nós falamos muito sobre essa luta da carne, né? Porque nós precisamos matar a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas motivações egoístas e permitir que o Espírito Santo traga as motivações corretas, os desejos corretos para que a gente possa exalar Cristo na nossa vida e em tudo que a gente faz. Então, em Romanos, aí, nos versos 14 a 17, Paulo vai falar sobre a adoção dos crentes como filhos de Deus. E essa adoção, ela oferece uma nova identidade, um relacionamento íntimo com o Pai, onde nós podemos chamar ele realmente como Pai, Pai amado, né? E essa intimidade implica na questão de que nós somos agora herdeiros juntamente com Cristo, compartilhando a vida abundante e eternal que ele nos oferece. Então nós precisamos ter esse conhecimento, nós precisamos entender que agora fazemos parte da família de Deus e nós não vamos só ter uma herança benéfica, nós não vamos só ter o céu ali como herança, mas nós também temos um comprometimento de seguir as formas corretas de se viver nessa família. Nós também vamos ter que assumir compromissos, né, com os princípios de valores dessa família, para que a gente então traga aí o nome dessa família ser visto, o reino de Deus ser crescido. Então Paulo ele não hesita em abordar a realidade do sofrimento na vida do crente, porque Cristo sofreu. Cristo sofreu, e se nós herdamos a glória dele, nós também herdamos o seu sofrimento. Então nós sabemos que Jesus sofreu aqui na terra. Ele foi repudiado, ele foi ameaçado, ele foi incompreendido, houve rebelião em relação a ele, houve incompreensão diante daquilo que ele estava vivendo. E nós precisamos entender que, da mesma forma que ele sofreu, nós também herdamos esse sofrimento, porque nós também enfrentaremos situações de luta, de perseguição,
por estarmos aí recebendo esse nome, né? Então, às vezes a gente vive a vida procurando só o céu, procurando só a bênção, procurando só a herança, mas nós precisamos nos lembrar do sofrimento aqui, mas a gente precisa lembrar de que esse sofrimento ele tem um final, né? Jesus Cristo ele veio, ele sofreu, mas ele venceu a morte e hoje ele está lá em toda a sua glória. Ele está no céu, à direita do Pai, ele está lá vivendo a plenitude. E é nisso que nós precisamos nos focar. Hoje nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus, de estarmos aqui derramando a graça sobre a vida dos outros e trazendo a compreensão desse nome, dessa família para todos os outros. Isso vai sim trazer consequências de sofrimento para as nossas vidas, mas esse sofrimento ele é minúsculo, ele é mínimo diante da glória que está por vir. Então ele nos lembra, Paulo, aqui em Romanos, que o sofrimento faz parte da experiência humana, mas que Deus está trabalhando através dele para nos preparar para uma glória futura. Então o capítulo também vai falar sobre a criação, que geme na expectativa da redenção. A criação, assim como nós, crentes em Cristo, ansiamos pela completa libertação do pecado e pela restauração de todas as coisas. Paulo vai ensinar que a esperança cristã é fundamentada na expectativa de que um dia, em breve, tudo será restaurado sobre o senhorio de Cristo. Então ele menciona o papel do Espírito Santo como nosso intercessor, ajudando a gente a suportar esse processo até que Cristo venha. Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, intercedendo por nós de acordo com a vontade de Deus. E isso, querida, é um encorajamento maravilhoso para que hoje você possa enfrentar as suas dificuldades. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo ele intercede por nós. Ele está presente para te apoiar, para te guiar nessas orações, para fazer com que aquilo que está aí no seu interno alcance realmente Jesus Cristo e Ele nos auxilia nesse processo. Então hoje nós precisamos nos voltar para Ele e contar com esse apoio. Mas o mais interessante que eu acho magnífico nesse capítulo é quando ele culmina aqui trazendo para nós a segurança invencível do amor de Deus. Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, e essa certeza oferece para nós uma esperança, um conforto independente daquilo que nós enfrentamos. E eu gostaria de ler esses versículos com você numa tradução que ela se chama A Mensagem, porque ela fala de uma forma tão clara e traz esse olhar de gratidão ao Senhor e de tanta esperança que eu quero derramar isso sobre a sua vida. Eu vou ler então os versos 31 a 39, que diz assim: Então, o que acham? Deus está ao nosso lado. Ele assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que ele não faria por nós de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Cristo? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio porque odeiam a Ti. Mas nós somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Mas nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Porque Jesus nos ama. Então eu estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, o nosso Senhor, nos acolheu.
Você pode dar um glória a Deus, querido, porque você é alvo desse amor. Você é alvo dessa ação e não há nada que pode separar você do amor do seu Deus, do seu Criador. Então hoje nós precisamos refletir o que significa viver, então, essa realidade, viver sem condenação. Será que existe alguma área da sua vida onde ainda você sente esse peso de culpa? Você precisa entregar isso ao Senhor e viver a liberdade que o Espírito Santo traz por meio da graça e o perdão que Cristo te oferece. Querido, considere a presença do Espírito Santo na sua vida. Você precisa aguçar os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito, para se tornar obediente à direção que Ele te dá. Desenvolva hábitos de oração, de leitura da palavra, para que você então se torne aí suscetível e submisso ao Espírito. Reserve um tempo para meditar sobre a sua identidade como filho ou filha de Deus, porque isso significa ser herdeiro, sim, de Cristo, mas isso também significa ter uma nova vida, uma nova identidade, e isso afeta a sua forma de viver aqui as suas decisões. Mas lembre que quando você enfrentar dificuldades, a promessa do Senhor está sendo aí clamada até mesmo pela criação de que Ele voltará. E Ele tem um propósito muito maior. Então mantenha-se esperançoso diante das batalhas da sua vida. Saiba sim que você vai sofrer, mas que você já tem a vitória em Cristo Jesus. Com essa esperança, influencie as pessoas na sua vida, influencie a sua maneira de viver, influencie a sua maneira de tomar decisões e opte por viver essa vida de justiça e paz em Cristo. Aproveite a verdade de que o Espírito Santo hoje intercede por você. Em momentos de fraqueza, procure essa ajuda divina em oração. Seja honesto sobre as suas lutas e considere então criar uma vida espiritual intencional para que você possa ouvir e refletir sobre a atuação do Espírito Santo. Mas saiba hoje, saia desse tempo de devocional hoje, convicto da certeza do amor de Deus por você. Essa é a sua segurança, nada pode mudar. O olhar de Deus sobre a sua vida, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Tenha essa convicção. Vamos orar agradecendo isso ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque esse capítulo hoje traz esperança ao nosso coração, traz liberdade, nos traz a consciência do seu amor sobre nós. Nos ensina, Pai, que mesmo em meio às lutas, a sofrimentos, o Senhor nos deu o Consolador. O Senhor nos deu a esperança, o Senhor nos deu as maneiras certas de vencer e nós te louvamos por isso. Obrigada, Espírito Santo, por habitar em nossas vidas e nos ensine a te ouvir. Nos ensine, ó Pai, a ouvir o Senhor, a Tua voz, a obedecer e a seguir as verdades que o Senhor se revela a nós todos os dias. Nos ajude a sermos intencionais, a termos essa vida plena no Senhor, compreendendo que o nosso sofrimento aqui, Jesus, diante de tudo que o Senhor passou, não é nada. E sabendo que a vitória já está em Ti. Então nos dê coragem, nos dê ousadia para viver uma vida santificada e para proclamar o Teu nome, para viver, ó Deus, com o nosso olhar no céu e na certeza da glória futura que nos guarda e com essa esperança na certeza do amor inabalável que o Senhor tem por nós. Que o Senhor nos conduza nesse dia, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã.